Esse vídeo aqui é a parte mais importante da leitura comentada do Caminho da Servidão do Hayek. Inclusive, esse capítulo dele, que é o Por que os Piores Chegam ao Poder, poderia por si só dar um livro, e se você só lê ele nesse livro, já é uma excelente lição. Eu recomendo pra galera que tá acompanhando essa leitura comentada, vários de vocês não podem ler os capítulos por falta de tempo ou não ter acesso ao livro, etc. Por favor, leiam esse capítulo no mínimo, ok? Ele é muito importante e, inclusive, por isso que os episódios da leitura comentada deram uma atrasada. Eu tive alguns problemas que eu não pude gravar eles com a devida atenção. E alguns deles eu posso gravar não, ele tá falando sobre esse assunto, ok. Agora, um capítulo tão importante, tão profundo como esse, eu resolvi não fazer esse... vamos só gravar aqui 2 videozinhos, tal, já encerrou o dia, vamos. Não, eu preferi pegar um dia inteiro e só hoje eu pude fazer isso, então... me desculpem, mas também é para vocês entenderem o respeito que tem que ser dado a esse capítulo, porque os piores chegam ao poder. Que é basicamente o seguinte: ou você tem ética, moral, direitos humanos, valores, ou você tem totalitarismo. Os dois não dá. Isso também, eu digo assim que esse capítulo daria um livro, em grande parte ele deu, que é o livro Ciclos Fatais, do Gianluca Lorenzon, que tá vendendo muito bem, inclusive recomendo que vocês vão atrás. Fiz uma leitura comentada resumida do livro dele. Ele é uma expansão desse capítulo, eu diria. Em vários aspectos ele é muito mais coisa, mas se fosse só pra resumir, eu resumiria nisso. E é para as pessoas entenderem, não existe planejamento central que respeite morais. Você vai ter que fazer uma escolha. E justamente porque essa escolha entre valores morais, entre ética, entre respeito aos direitos humanos, você vai ter que escolher entre isso ou o seu planejamento econômico. Porque o planejador e porque os seus oficiais vão ter que fazer essa escolha, os piores seres humanos serão aqueles que farão um planejamento central, serão aqueles que serão os totalitários. Porque serão aqueles que vão, entre o plano deles e os direitos humanos, escolher o plano deles. Quem tiver o respeito pelos outros indivíduos não vai ser um planejador em última análise. Então, não existe planejamento estatal, central, totalitário, bonzinho. Não tem. Porque não, é o governo total, então ele pode fazer muito bem ou muito mal. Não, ele só pode fazer muito mal. Ok? Porque o totalitarismo, o planejamento econômico, mesmo ele não sendo totalitário, qualquer nível de planejamento econômico, qualquer nível de planejamento estatal, e é nisso que o Hayek falha nesse capítulo, ele não vai até isso, ele só fala o totalitarismo, mas qualquer nível de planejamento estatal é uma rejeição de moral. Você vai ter que fazer uma escolha. Olha, eu posso respeitar o direito dessa pessoa de cuidar da vida dela, ou eu posso pôr um fuzil na cabeça dela e mandá-la me obedecer. Você vai ter que fazer uma escolha. Ele fala aqui no sentido de totalitarismo, mas isso também vale para qualquer oficial do governo que quer impor, que quer forçar nas outras pessoas os desígnios do Estado, as leis e outras coisas coercitivas que essa pessoa não escolheu fazer e não quer ter nada a ver. A gente tá cuidando do cachorro da minha mãe, então ele... enfim. Às vezes ele dá umas latidas. Mas enfim. Quebrando o momento um pouco, né? Mas eu vou continuar porque não vai dar pra reiniciar isso. Mas enfim. Isso vale pra qualquer ação de um agente estatal. Mesmo que não seja no totalitarismo, isso é a falha desse capítulo. E ele tá falando aqui no contexto de totalitarismo. Só um adendo aqui que é importante. Muita gente usa esse capítulo como uma justificativa de uma lei quase praxeológica de por que qualquer pessoa em uma posição política terá que ser uma pessoa imoral e inescrupulosa que vai... Não, ele tá falando aqui no contexto de um totalitarismo. Dentro de um regime democrático, dentro de um regime de domínio da lei, você pode ter pessoas que não percebem o dilema moral justamente porque o Estado ainda está muito pequeno. Você vai ver isso especialmente em pequenos cargos ou até em coisas assim que são serviços populares, tipo gente que faz atendimento de SUS ou professor de escola pública, etc. Não é que a pessoa está fazendo uma coisa de um regime totalitário. Dificilmente ocorre a ela que ela está exercendo uma coerção. Então não é um caso em que os piores chegam ao poder porque ele não está tendo que se confrontar com o fato da coerção daquilo que ele está fazendo.
Então isso não é uma lei universal, mas muitas pessoas erroneamente usam esse capítulo como uma justificativa universal de porque qualquer pessoa que está no poder é um maligno inescrupuloso. Muitos deles são. Agora tem muita gente muito bem intencionada lá que não percebe o conflito moral. Agora, no caso de um totalitarismo, o conflito moral é óbvio. Onde você tem que acorrentar uma pessoa e mandar que ela trabalhe. Onde você tem que ir na casa de alguém e pegar a comida dela e deixar só um pouco e dizer porque você está acumulando. Quando você vai ter que deportar pessoas para algum outro campo de trabalho porque lá as coisas têm que ser feitas. Quando você vai dizer que a pessoa tem ou não tem que expor uma ideia sob ameaça de morte porque aquela ideia é politicamente correta. Num totalitarismo é óbvio o conflito moral, então quem vai continuar trabalhando dentro desse estado, seja um dirigente alto, ou seja, o cara ali que vai botar de fato fuzil na cabeça de alguém, vai ter que ser alguém que vai ter que ativamente parar de pensar sobre se o que ele tá fazendo é certo ou errado, e vai ter que ser alguém que ou vai parar de pensar ou vai falar, bom, não existe certo e errado, existe o que é conveniente. E aí, inclusive, a origem do termo politicamente correto. Vem lá da Rússia Soviética que os caras falam, bom, o partido disse que é assim, então assim, tá errado. Mas politicamente tá correto, então a gente tem que falar o que é politicamente correto. O que para o governo, para a organização totalitária que nos domina, eles dizem que isso é o correto, então é o certo. Tá errado, mas né, eu quero continuar vivo, então tá certo. Sabe? Daí que vem o termo politicamente correto. Mas enfim, e esse é um capítulo difícil, vai ser um vídeo longo, eu já devia ter feito isso antes, mas eu já fiz acho que um prefácio de 1 minuto, assim, falando que esse é um capítulo mais importante. Vai ter bastante leitura, porque é um capítulo muito profundo. Tem várias vezes que eu posso falar, de maneira geral essa ideia, mas isso aqui é um capítulo extremamente condensado, então eu vou ter que ler várias citações para vocês pegarem a profundidade dele. E eu me dou ao luxo de fazer esse vídeo mais longo, mais complexo, mais profundo, porque é um capítulo realmente tão importante, ok? Eu tô ressaltando isso várias vezes, mas é porque muita gente vai ouvir isso e ainda subestimar. Então, geralmente eu tento manter os vídeos ao redor de 20 minutos, mas esse aqui eu não vou ter a menor preocupação com isso. Vamos lá. Ele fala lá, já no primeiro parágrafo. Ele tá falando, a gente tá falando que algumas pessoas acham que num totalitarismo as coisas estão erradas, às vezes, mas é porque as pessoas são ruins. Ele fala, não. Ele fala, trata-se da ideia de que os aspectos mais repelentes do regime totalitários se devem... existe uma ideia, né, de que os aspectos mais repelentes dos regimes totalitários se devem meu Deus, não sei falar. A casualidade histórica desses regimes terem sido estabelecidos por canalhas e bandidos. Ou seja, não é assim que comunismo é ruim, entendeu? É só que os comunismos que já existiram foram por pessoas psicopatas. Mas se a gente tiver uma pessoa de coraçãozinho, sabe? Consciência social, mano de boa, aí vai ser um comunismo bom. Existe essa ideia. Ele tá criticando essa ideia, tá errado. Ele fala, há razões de sobra, já terceiro parágrafo, há razões de sobra para se crer que os aspectos que consideramos mais detestáveis nos sistemas totalitários existentes não são subprodutos acidentais. Ou seja, não é assim, por acaso o nazismo é ruim. Entendeu? Mas tem certos nazismos bons. O fascismo, assim, não. Esse fascismo aí tá meio ruim. Mas, assim, de repente você tem o fascismo do coração, assim, não. Ele fala. Mas são fenômenos que cedo ou tarde o totalitarismo produzirá inevitavelmente. Assim como o estadista democrata, que se propõe a planejar a vida econômica, não tardará a defrontar-se com o dilema de assumir poderes ditatoriais ou abandonar o seu plano. Também o ditador totalitário logo teria de escolher entre o fracasso e o desprezo à moral comum. Ou seja, o cara que vai querer fazer social-democracia, ele vai ter que falar, bom, ou eu vou ter que assumir pra mim os poderes de dizer como é que vai ser a sua aposentadoria e confiscar o seu dinheiro e cuidar disso depois, e eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer. Ou ele vai ter que falar, bom, vai ter que abandonar o seu plano. O totalitário é ainda pior, porque daí ele fala, não, eu quero construir uma ferrovia aqui que vai atravessar o país. Bom, você vai ter que escravizar 1 milhão de pessoas aí e mandar elas trabalhar. Tá bom. Ele vai ter que falar, tá bom, vai ter que fazer. Ou ele vai ter que abandonar os planos dele. Não existe, é uma falsa dicotomia de que... Aliás, falsa dicotomia não. É uma dicotomia, não existe meio termo, não existe... Não, a gente não precisa, assim, escravizar, a gente só precisa, fazer um alistamento, entendeu? Eles tentam sair dessas desculpas, e existem também várias desculpas militaristas pra isso.
E ele trata isso, ele vai desde o começo do estabelecimento de um regime totalitário. Ele fala, vamos pegar um pouco antes. Como é que vai ser a ascensão? Qual é que é o grupo que vai ascender o poder? Quais são as condições, quais são os processos que vão ser necessários para você ter um grupo totalitário? E ele tenta aqui... Eu acho que ele falha em alguns aspectos, porque ele tenta estabelecer uma lei geral, mais ou menos, ou ele tenta identificar assim, um grande padrão. E você pode ler assim o texto dele e achar... bom, não sei, talvez depende... Não, pode ter que... Então, nisso ele fala um pouco, mas ele está tentando analisar o que ele viu, que foi a ascensão do comunismo, do socialismo e do fascismo. Você pode até começar hoje, tentar começar a pensar umas coisas diferentes. Então, assim, não achem que é uma lei geral, uma lei universal de todos os regimes totalitários, mas é uma regra geral bem boa que ele estabelece aqui. Então ele pega do estágio onde as pessoas querem um regime de planejamento central, elas querem um regime onde a economia está submetida à vontade política, um regime onde os políticos vão decidir a sua vida. Não, a gente vai ter um objetivo maior, as pessoas querem isso, mas tá, e aí? E aí a gente coloca no poder, vai lá, vota e coloca no poder um Maduro da vida, um Chávez da vida. Ele fala, bom, nesse estágio a exigência geral de uma ação governamental rápida e decidida torna-se o elemento dominante da situação, enquanto a insatisfação com o curso lento e trabalhoso dos processos democráticos faz com que o objetivo seja a ação em si. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu falo do estágio que precede a supressão das instituições democráticas e a criação de um regime totalitário. Porque as pessoas vão falar assim, não, a gente queria assim que o Chávez assim, tipo, confiscasse todos os meios de produção e fuzilasse os burgueses, sabe? Só que daí vai ter que passar uma lei, vai ter que levar isso pro Supremo, passar na Câmara dos Deputados, levar pro Senado. Poxa, que saco, né? Demora. Poxa, a gente queria assim que o governo desse, tipo, assim, roubasse os ricos e desse dinheiro pros pobres. Só que daí vai ter que... que trampo! Daí vão entrar com ação de inconstitucionalidade. Seria melhor, assim, se a gente suprimisse essa questão, assim, de constituição, processo democrático. Assim, seria melhor se a gente só tirasse isso, põe o exército na rua e fuzila os caras. É mais rápido. Esse é o problema que vai ser confrontado. Se você tentar fazer planejamento central por vias democráticas, vai demorar muito tempo. Se você fala, não, vamos fazer dentro de uma constituição. Já veja o que eles tentaram aqui fazer no Brasil. Começou esse processo lá atrás, mas você pode pegar a constituição, sei lá, de 88 e falar, não, aí começou o plano, a gente tá em 2017 e não foi ainda. Não que não tenha avançado, mas não chegou lá. Quer dizer, demora. Então uma sociedade que vai querer um poder totalitário, que vai querer... Não que eles vão querer um poder totalitário, eles não vão perceber de maneira geral que vai ter que ser isso necessário. Eles vão querer um planejamento central da vida econômica. Uma hora eles vão falar, quer saber? Vamos ter uma ditadura mesmo que rola melhor? Vamos fazer isso assim que é mais fácil? E aí ele fala dos homens que fazem as coisas funcionarem. Vai ter que ter um líder que faz a coisa funcionar. E aí que você começa a ter armadilhas. Essa frase tem que ficar na sua cabeça. Um líder que faz a coisa funcionar. Quando alguém começa a falar disso, seja de um Chávez, seja de um Ciro Gomes, ou seja de um Dória, ou de um Trump, uma certa bandeira vermelha, não uma bandeira vermelha comunista, mas um sinal vermelho, um alerta tem que disparar na tua cabeça de vai dar merda. Essa frase vai pra um lugar ruim. Não, é que a gente tem que colocar alguém no governo que vai fazer o negócio funcionar. Vai dar ruim tanto isso, cara. Isso já é um troço na minha cabeça. Quando eu ouço alguém falando isso, eu falo, ixi, velho. Já não vai dar certo. Bem, eu falo, o que as pessoas procuram é um homem que goze de sólido apoio, de modo a inspirar a confiança quanto à capacidade de realizar o que pretende. Vai ser um líder assim que chega e fala, não, eu sei funcionar, eu tenho experiência, eu sei o que, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Tá vendo? Esse é o perigo da coisa. Ele fala, nos países da Europa Central, os partidos socialistas já haviam familiarizado as massas com organizações políticas de caráter semi-militar. Já era normal, já era considerado assim meio trivial na Europa, pré-fascismo, pré-comunismo, partidos de organização semi-militar. Porrada mesmo. Que tinham por objetivo absorver tanto quanto possível a vida privada dos seus membros. Para conferir um poder esmagador a um grupo, bastava estender um pouco mais o mesmo princípio. Buscando a força não no imenso número de votos garantido em eleições ocasionais,
mas no apoio absoluto e restrito de um grupo menor, porém perfeitamente organizado. Ou seja, então como é que vai ter que ser esse grupo para tomar um poder e fazer, de fato, alguma coisa, fascismo, totalitário, planejamento central forte mesmo? Então, falando assim, você não precisa ter, assim, a massa dos votos. Você precisa ter um grupo muito pequeno, militarizado, com hierarquia, submisso a um objetivo maior, que olha para um líder, que vê naquele líder o destino da coisa. E daí vem, inclusive, o termo fascismo, não é de face. Ah, não, porque é o rosto de um... Não. Não. Fascis. Fascismo vem de... Eu vou pegar... Vem da ideia de que, ó, você tem um lápis, você tem um graveto, ele é fraco, você pode quebrar ele e tudo mais, mas quando você junta ele, olha, ele é forte, ele resiste. Bom, esses lápis verdes, eles são meio molenga, mas enfim. E o símbolo é o fascis, que é aquele feixe de gravetos juntos, enrolados, pra dizer, olha, tá vendo? Quando você junta um indivíduo fraco, bobo, pueril, cachaceiro, besta, inútil, e junta ele numa massa, ele tem que ser forçado a se juntar, mas ele se torna forte. É daí que vem o fascismo. Entendeu? E se você for ver esse feixe de varas, ele tá, inclusive, na pata da águia do escudo americano. Você vai ver isso lá no Congresso americano. Você vê lá em cima a águia segurando o Memorial do Lincoln. Tá vendo de onde vem essa trolha? Enfim. Você precisa ter um grupo militarizado, forte, unido, e ele vai conseguir dominar isso. Qualquer semelhança com a CUT e o MST não é mera coincidência, tá? Enfim. Para conseguirem um irrestrito de um grupo menor, porém perfeitamente organizado, para conseguir impor um regime totalitário a toda a nação, o líder deve, em primeiro lugar, reunir à sua volta um grupo disposto a submeter-se voluntariamente à disciplina totalitária que ele pretende aplicar aos outros pela força. Quer dizer, o cara vai ter que ter essa tropinha ao redor dele, que não pensa muito, que só segue as ordens dele. O Hayek vai depois explicar como é que funcionam os 3 passos disso. Vai ter que ser uma tropa ao redor dele, que vai ser o escudo, ser a proteção, ser a SA dele, para depois tomar o governo e se estender. E eles depois vão se imprimir em cima dos outros. E porque o interesse desse grupo pequeno é muito maior do que o interesse individual difuso, ele consegue dominar todo mundo, muito embora seja de menor tamanho. Novamente, qualquer semelhança com esses movimentos sociais militantes aí no Brasil não é mera coincidência. E ele até nota, ele tá aqui fazendo ainda, o Hayek ainda tá fazendo uma pegada histórica pré-ascensão fascismo, assim, durante a ascensão, anos 20. Ele fala, embora os partidos socialistas tivessem poder político suficiente para obter o que desejassem, desde que resolvessem empregar a força, relutaram em fazê-lo. Muitos partidos socialistas na Europa, começo do século XX, começo mesmo, anos 10, 20, tiveram a chance de dar golpes, de então se tornar organizações totalitárias à força, no fuzil, mas falaram, não, aí a gente cruza uma certa linha. Ainda existia na ideia desses grupos, e ainda existem muitos grupos socialistas hoje, especialmente dos fabianos, que hoje são muito pequenos, é mais uma paranoide que ainda existe, mas enfim, o socialismo fabiano era muito mais forte no começo do século XX, ainda existia uma ideia de que não, o socialismo ele tem que vir pela vontade das pessoas. Mesmo que a gente possa arrancar todos os ricos, fuzilar os caras, e fuzilar os padres, não sei o que, e meter o socialismo, a gente não deve fazer isso, tem que esperar as pessoas aceitarem ele. Ainda existia essa ideia, e vários grupos que poderiam fazer isso, relutaram em fazer isso, e perderam, entre aspas, né, perderam uma oportunidade. Eles ainda desenharam uma certa linha moral em que eles falaram, não, aí não se cruza. Era meio socialismo do PNA, assim, todo mundo tem que concordar a ser sócia. Não sei, mas enfim, lógica socialista às vezes é meio... Bem, os velhos partidos socialistas sentiam-se inibidos por seus ideais democráticos. Não possuíam a insensibilidade necessária para a execução da tarefa por eles escolhida. É importante notar que tanto na Alemanha como na Itália, o êxito do fascismo foi precedido pela recusa dos partidos socialistas a assumir as responsabilidades do governo. Repugnou-lhes empregar os métodos que eles próprios haviam apontado. Mesmo os caras não queriam ser totalitários. Okay? Importantíssimo lembrar isso. Outros já haviam aprendido que numa sociedade planificada não se trata mais de saber sobre o que concorda a maioria do povo, ou seja, a opinião popular,
mas qual é o maior grupo cujos membros encontraram um grau de acordo suficiente, ou seja, qual é o maior grupo de minorias que concorda mais num certo assunto, para tornar possível a direção unificada de todos os assuntos públicos. Ok? Lembrando assim, a Revolução Comunista na Rússia não era majoritária, era minoritária, um grupo que dominou tudo. Então assim, eles já entenderam que não era uma questão de vontade popular, de maioria do povo, de democracia, não, era um grupo. Qual é desses pequenos grupos revolucionários violentos aquele que consegue reunir mais força e sentar a porrada? Muitos grupos socialistas perceberam isso e falaram, talvez não seja bem por aí, né? E ele falou, bom, tem 3 razões principais para esse grupo, numeroso, mas ainda minoritário, não tenda a ser constituído pelos melhores e sim pelos piores elementos de qualquer sociedade. Vai então mostrar as três regras que ele fala, eis o motivo pelo qual o grupo que vai conquistar para fazer um planejamento central mesmo na porrada vai ser uma seleção das piores pessoas que você pode possivelmente imaginar. A primeira coisa ele fala vão ser as pessoas com menos educação e menos inteligência, porque são eles que vão ter opiniões mais simples, ou seja, eles vão concordar em mais coisas. Não vão ser os mais educados ou os mais inteligentes, mas os mais simplórios, porque, eles conseguem concordar com uma certa hierarquia de valores, tá bom, tudo bem, é mais fácil você levar eles pra frente. Para você conseguir ter uma uniformidade, ele chama de uniformidade e semelhança de pontos de vista, teremos de descer as camadas em que os padrões morais e intelectuais são inferiores e prevalecem os instintos mais primitivos e comuns. Isso não significa que a maioria do povo tenha padrões mais morais baixos. Significa apenas que o grupo mais amplo, cujos valores são semelhantes, é constituído pelo mínimo denominador comum que une o maior número de homens. Ok? Então, é que assim, essa é a típica citação assim, que eles podem pegar só um pedacinho e falar, tá vendo? Hayek era racista, classista, não sei o quê. Aí você vê as linhas de baixo e fala, não, tá, entendi o que ele quer dizer, ok? Então cuidado com essa situação. E ele até coloca um adendo. Se contudo um ditador em potencial tivesse que contar apenas com aqueles cujos instintos simples e primitivos são muito semelhantes, o número desses não daria peso suficiente às suas pretensões. Quer dizer, se a gente só pegasse os... não ia ter muito número. Seria preciso aumentar o número, então, desse grupo, convertendo outros a um credo simples. Então você vai ter que ser reducionista. Você tem que falar, não, o problema é isso aqui e acabou. É essa questão que tem que resolver, o resto que se dane. Você vai ter que simplificar e emburrecer a galera. Segundo, tal indivíduo conseguirá o apoio dos dóceis e dos simplórios, aqueles que não têm fortes convicções próprias, mas estão dispostos a aceitar um sistema de valores previamente elaborado, ou seja, quem não tem raciocínio crítico. Você vai precisar pegar as pessoas mais simples em objetivos, que não têm muito objetivo, vão conseguir concordar a maioria das coisas, ou as pessoas que você consegue mais facilmente reduzir o raciocínio delas, e, como segunda regra, as pessoas com menos raciocínio crítico, que também fica mais fácil, serão assim aqueles cujas ideias vagas e imperfeitas se deixam influenciar com facilidade. Terceiro e mais importante elemento negativo da seleção, quase por uma lei da natureza humana, parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo. O ódio a um inimigo ou a inveja aos que estão em melhor situação do que sobre qualquer plano positivo. Ou seja, vão ser os simples, os sem raciocínio crítico, e vai ser pelo ódio. Porque o que a gente vai fazer da nossa vida? Cara, vai ser difícil concordar. Agora, fazer todo mundo odiar um cara, aí é fácil. Outro motivo que me pisca 35 luz vermelha na cabeça, quando você vê o programa do Trump, era China, imigrantes, The Wall, porque a gente perde no comércio, não sei o que lá, tem todos esses inimigos ao nosso redor. Tem todas essas pessoas que estão nos explorando e nós precisamos vencer elas, nós precisamos destruir elas. A China é uma manipuladora, a OTAN é não sei o que, os imigrantes não sei o que, os não sei o que, esse cara é um perdedor. Qual é o programa dele? Eu vou fazer América Grande. Simples. Não, mas o quê? O que você vai fazer? Qual é o plano? Não, o Obamacare, vamos destruir o Obamacare e vamos substituir, porque o Obamacare é o inimigo. E vamos substituir pelo quê? China, we're gonna build wall. Puta que pariu, sabe? Esse tipo de coisa tem que começar a bater umas luzes na sua cabeça. Quando você junta todo mundo pelo ódio ou alguma coisa, mano, vai dar errado, ok?
Indo mais pra frente. É a velha história. A raça alienígena, admitida apenas nas profissões menos nobilitantes, torna-se objeto de ódio, ainda mais acirrado precisamente por exercê-las. Quer dizer, nós temos essa galera inferior aqui, no caso da Alemanha e dos judeus, essa galera inferior podre, e eles estão lá em cima, nos bancos, e mandando nas instituições, que droga, eles são inimigos, a gente tem que ir lá e tirar os caras. Era a pegada nacional socialista geral. Ele fala, e ele até aponta uma coisa, assim, que você quer irritar socialista, cara, fala isso. O fato de na Alemanha o antissemitismo e o anticapitalismo terem a mesma origem é de grande importância para a compreensão do que tem acontecido naquele país. Muita gente ainda tem uma noção meio de que comunismo veio da Rússia, veio da Alemanha, veio da Prússia. Do mesmo lugar que veio o nacionalsocialismo. Ele fala, não é coincidência que ideais antissemitas e anticapitalistas saíram do mesmo lugar. Não é coincidência também que Marx era um puta antissemita, mas enfim. E ele posta essas três coisas, ele bate então no nacionalismo. Ele fala, existe uma tendência, considerar a tendência universal da política, ele escreve meio mal, tem uns capítulos, umas frases que são meio convolutas, mas considerar a tendência universal da política coletivista ao nacionalismo como decorrência exclusiva da necessidade de um apoio sólido seria negligenciar outro fator não menos significativo. Quer dizer, esses regimes totalitários serem nacionalistas não é assim, porque apela pro eleitor, é porque é a base e tal. Ele fala, não, você tá esquecendo uma coisa maior. Tem isso, ok, mas tem uma coisa maior do que isso. Não é só por uma questão eleitoral. É porque não tem... Olha, ele fala... Não tem como imaginar, resumindo 3 linhas dele, não tem como imaginar que um coletivismo possa existir sobre outra forma que não a de um particularismo qualquer, nacionalista, racista ou classista. Por quê? Porque ele falou, olha, o coletivismo de proporções mundiais parece inconcebível, a não ser para atender aos interesses de uma pequena elite dirigente. Porque, ó, eu pulei, mas, ó, se não podemos conhecer pessoalmente os outros componentes do nosso grupo, nacionalista no caso, eles terão de ser pelo menos do mesmo tipo do que nos cercam, terão de pensar e falar do mesmo modo e sobre os mesmos assuntos para que possamos nos identificar. Porque qual que é a ideia aqui? É você reunir um grupo pequeno, mas muito raivoso, militarizado, para ir contra alguma coisa grande. Ele vai ser minoritário, mas ainda vai ser muito numeroso para tomar o governo. Agora, como é que você vai encontrar um mínimo denominador comum sendo um totalitarismo internacionalista? Ele dá o exemplo lá na frente. Como é que você vai fazer o inglês encontrar alguma coisa em comum para formar uma coisa com o cara lá do Butão? Não tem. Agora, onde que você vai encontrar uma massa comum de ideais comuns, de ódio a uma coisa comum? Em ideias nacionalistas. É justamente nesse apelo local, nesse apelo pequeno, claro, você pode ainda ter apelo num país como a Rússia, num país como a Alemanha, mas não internacionalista, que você consegue falar, não, nós temos uma coisa em comum, nós temos uma nação, nós temos certos valores, nós temos uma língua, nós temos alguma coisa aqui que nos une, como ele fala, nacionalista, racista ou classista, a gente tem alguma coisa aqui que nos une para ir contra os caras. Vai ser muito difícil você criar um planejamento central na América Latina. Poxa, aí você vai ter que fazer o cara do sul e do nordeste do Brasil concordar com o cara do Equador, com o chileno e com o cara do Suriname. Putz, onde é que você vai encontrar alguma coisa, alguma baboseira em comum aí? Qual é o inimigo, pô? Os Estados Unidos, mas... sabe, é difícil você encontrar um mínimo denominador comum para conseguir criar uma minoria militarizada aí. E é por isso que você tem essa fortíssima tendência ao nacionalismo como uma parte essencial de regimes totalitários. E aqui ele não está falando só do fascismo, ele está falando também dos comunistas, tá? Mas enfim. Eu falo, ele coloca o exemplo lá que eu falei, né? Pelo mesmo princípio que todos os hindus teriam direito... Ele fala, por que seria muito difícil fazer um planejamento coletivo, econômico coletivista? Você fala, porque agora a gente vai fazer o planejamento central da economia para tirar dos ricos e dar pros pobres. Então agora a gente vai fazer isso pelo mundo inteiro. E agora todos os ingleses, vamos confiscar a riqueza de todos os ingleses e mandar pro hindu. Ou pro Butão. Ok, não, a gente vai pegar toda a riqueza aqui dos americanos e a gente vai passar aqui para quem precisa lá na África. E esse vai ser o nosso planejamento totalitário. Como é que você vai encontrar uma coisa em comum? Vai ser difícil você vender essa ideia. Inclusive, eu até fiz aqui uma anotação, né? Você nunca viu o pessoal falando
De vamos fazer aqui um planejamento central, vamos tirar dos ricos, não sei o que, calotear a dívida, porque daí a gente vai pegar toda a riqueza aqui no Brasil e vai dar pros pobres na África. É sempre pros pobres no Brasil. Por isso que isso aqui, porque a galera pode estar falando, você tá falando mal dos nacionalistas aí. Ele tá falando dos comunistas também. Ele tá falando dos socialistas também. Porque eles também são nacionalistas. Ele aponta isso claramente aqui. Eles também são nacionalistas. Eles também querem trazer os planos de planejamento central deles via nacionalismo. Qual partido comunista que você viu no Brasil falando que tem que confiscar toda a riqueza aqui dos ricos brasileiros e mandar para alguma galera muito pobre lá na Síria? Você não vê? Você não vê o PSTU tá defendendo o trabalhador brasileiro. No máximo, assim, ele fala, porque também no mundo, no internacional. Agora, ele não tá falando, assim, de distribuir a renda brasileira pelo mundo. Ele não tá falando disso. Ele tá falando do Brasil. Ele ainda tá sendo nacionalista. Muita gente pula essa sacada, mas é importante. E ele fala, em última análise, também é um argumento, assim, meio tecnicista, né? Bom, ele fala, os socialistas não estão dispostos a considerar o estrangeiro aquilo que proclamam como um dever para com seus concidadãos. Quer dizer, eles não falam assim, não, a gente vai ter um sistema de saúde aqui. Agora começou isso um pouco lá na Europa, um pouquinho assim. Mas eles falaram, a gente vai criar um sistema de saúde universal aqui no Brasil e todo mundo da América Latina vai poder vir aqui. Não, você não vê o PSOL falando isso. Não vê o PCO falando isso. Não vê o PT falando isso. Agora tem essa lei retardada do Aloysio Nunes do PSDB, que tá meio que começando a fazer isso, mas até só pros povos fronteiriços. Ele não tá falando assim que qualquer mexicano ou ganense ou indonesiano indonésio que quiser vir aqui no Brasil, ele não tá falando, né? Ele tá falando, e se ele quiser vir aqui, a gente não vai, agora o Brasil vai fazer um SUS mundial, a gente vai agora abrir o hospital público, gratuito e de qualidade, lá sei lá, no Sri Lanka, pago pelo dinheiro do rico brasileiro aqui. Ele não tá falando disso. Ele tá sendo nacionalista. E ele fala, dando esse é o princípio. O princípio, no fundo, se você vê o princípio dos fascistas e dos socialistas, é o cuidado de não fundamentar suas exigências em princípios igualitários, mas numa pretensa capacidade superior de organizar outros povos. Ok? Uma das contradições inerentes à filosofia coletivista é que, embora baseada na moral humanista, aperfeiçoada pelo individualismo, quer dizer, eles falam que eles querem defender o humano. Besteira. A contradição está em que, embora eles digam isso, só se mostra praticável no interior de um grupo relativamente pequeno. Mesmo que você ponha isso na China, 1 bilhão de pessoas, são 7 bilhões no mundo. Não é para todo mundo. Estão falando para um grupo menor. Eles estão ainda colocando isso numa pequena fatia. Não, o Partido Comunista da Albânia. Ele não tá falando comunismo no mundo, tá falando comunismo na Albânia. Enfim. Enquanto permanece teórico, o socialismo é internacionalista. Mas ao ser posto em prática na Alemanha ou na Rússia, torna-se violentamente, e violentamente mesmo, nacionalista. E tem exemplo maior disso do que o Maduro lá na Venezuela? Ele tá querendo criar a República Bolivariana pra Colômbia, ou pro Amazonas, vamos levar isso pro norte do Brasil? Não, tá falando lá pra Venezuela, o resto não é com ele. Esta é uma das razões por que o socialismo liberal, tal como imagina a maioria das pessoas no mundo ocidental, é apenas teórico. Ao passo que na prática, a prática do socialismo é em toda parte totalitária. Então essa história, vamos ser livres, não, vai ter que ser na porrada mesmo, e aqui mesmo. E eu falo, se a comunidade ou o Estado tem prioridade sobre os indivíduos, se possuem objetivos próprios, superiores aos destes e deles independentes, só os indivíduos que trabalham para tais objetivos podem ser considerados membros dessa comunidade. Quer dizer, então se a gente vai fazer um socialismo aqui brasileiro, ou alemão, ou russo, então ele é para os russos, que os russos estão se sacrificando para isso. Os outros que se dane, eles não estão participando aqui no nosso sistema socialista. Tá vendo? É um sistema nacionalista, não internacionalista. E toda a sua dignidade deriva dessa cooperação, e não da sua condição de ser humano. Quer dizer, quem que é o grande... o trabalhador, porque ele tá trabalhando, porque ele tá contribuindo. Mas e o humano lá do... Falaram pro socialista, você não quer defender lá o pobreta lá no meio do, sei lá, de algum dos estãos lá do Paquistão, Tadiquistão, não, vamos fazer pra ele. Não, ele que se dane, ele não tá trabalhando pra gente, ele não tá aqui contribuindo. Ele não é do grupinho. Você vai ver essa ideia de novo. Quer deixar um socialista puto, cutuca ele com isso. Aí o Hayek, ele tem um capítulo aqui que
um parágrafo que é totalmente dispensável. Eu queria tentar fazer uma teoria psicológica disso, que eu só risquei. Eu cortei. Não. Não. Viajou. Mas ele fala: a atitude de muitos planejadores de nítida oposição ao internacionalismo explica-se também pelo fato de que, no mundo atual, todos os contatos exteriores de um grupo constituem obstáculos ao planejamento efetivo da esfera em que esse poder pode ser empreendido. Quer dizer, você interagir com o externo é um obstáculo. Não é à toa que você teve um muro de Berlim para fechar a interação. Não é à toa que você tem censura, não é à toa que você tem todos esses impedimentos, não só para impedir que a galera saia, mas você não quer que o outro entre também, porque daí vai dar um problema aí. Você pode ter algumas situações aí. E ele faz uma longa citação aqui de uns 4 ou 5 parágrafos para dizer o seguinte: e essa galera é uma galera imperialista desgraçada gigantesca, porque eles não falam assim, porque as pequenas nações, suas liberdades dos pequenos povos. Não, é o seguinte, o nosso povo tem que ir lá, tirar os caras, forçar eles a trabalharem aqui, nação pequena é uma coisa patética, é um erro, é uma coisa idiota, tem que ser umas nações assim maiores, tem que forçar a se unir os povos alemães, como Hitler falava, de unir os povos alemães em diferentes nações, ou a Rússia, que se estendeu e absorveu várias outras nações pós-Segunda Guerra Mundial. Não, tem que trazer esses caras aqui pra dentro mesmo. Aqui não é que a gente vai levar as ideias lá pra eles, querem eles ou não. A gente não vai assim fazer socialismo, planejamento pra eles, para ajudar eles, para beneficiar eles. Não. A gente vai levar pra eles na porrada, no fuzil, vai colocar eles aqui dentro. Vai botar os caras pra trabalhar, vai acorrentar e mandar trabalhar, se não gostou vai pro gulag. E é porque tem que estar dentro da nação aqui, tem que ser grande. Não é que vai ter cada nação livre, não sei o que. O Hitler abertamente desprezava a Suíça. Ele falava que aquilo era uma aberração política, que estava restringindo os povos alemães do norte da Suíça que deviam estar na grande Alemanha. Aquilo era uma aberração que deveria ser eliminada da face da terra. Ele achava isso babaca. Os socialistas alemães achavam babaca a existência da República Tcheca, Tchecoslováquia, né? Que coisa idiota isso. Não tem que sentar porrada nesses caras aqui. Você vai pra lá, você vai pra cá, porque vocês são nossos, vocês são deles, e porque tá resolvido. Vocês não estão numa nação junto aí, porque pra cada um cuidar do seu problema, que burrice. Eles tinham um desprezo abertíssimo com isso. E se você vê, tinha até ideias de não fazer umas grandes assim repúblicas latino-americanas, mas elas iam ter que todas, primeiro ser socialista e tal, daí vamos fazer, porque vai ser uma coisa grande e tal. Rússia também fez isso, enfim. Tinha essas ideias abertamente imperialistas. Rússia invadiu uma puta galera pra falar, não, agora vocês vão ser comunistas também. Tentaram isso abertamente. Fala, não, porque o coletivismo vai ser uma coisa, nós vamos trazer isso através do pacifismo, porque a união do povo é besteira. Besteira. Eles querem sentar um fuzil na galera mesmo. O Hayek então vira uma esquina pra falar de outro assunto, que é a questão do poder. Ou seja, um governo totalitário tem poder total, pra fazer planejamento econômico ele vai ter que ter poder total. E algumas pessoas fazem, ele aponta, ele quer bater nesse argumento, e as pessoas falam, não, mas é que olha só, porque se você parar pra pensar, as empresas hoje, elas juntas têm um certo poder, certo? E elas manipulam a sociedade, controlam tudo. Então, se você colocar todo esse poder na mão do governo, você só vai ter na mão do governo o mesmo poder que as empresas têm. Então não vai ser assim um poder totalitário, vai ser assim, o que as empresas podem fazer hoje, o governo vai fazer, então tudo bem, certo? Não tem nenhum... E o que ele fala assim, primeiro, isso é uma analogia imperfeita, porque sim, empresários, empresas, capitalistas, têm capacidade, não necessariamente poder, mas enfim, eles conseguem fazer coisas, eles têm influência, eles têm poder financeiro, pelo menos. Mas ele não está junto, ele não está cooperando, eles não estão em conluio, eles estão em competição, então o poder também difuso. E na mão do governo ele vai estar totalmente concentrado. E, inclusive, não é nem sequer da mesma ordem. Ele fala, não, a concentração de poder vai até mudar de ordem, essa coisa. Porque essa concentração toda mesmo é muito diferente, não em até intensidade, mas até em grau. Que o governo tem um poder, é aceito por certas pessoas que o governo tem poderes, eu não aceito isso, mas que o governo tem poderes que a gente jamais toleraria na mão de um empresário, de um capitalista. Assim como, por exemplo, o poder de roubar, o poder de sequestrar e o poder de matar. Quando o governo rouba, a gente chama de imposto. Quando o governo sequestra, a gente chama de alistamento. Quando o governo mata, a gente chama de sentença. Ou a pessoa estava fugindo, ou enfim, ela resistiu ao cobrador de impostos, então ela morreu, olha só. Então a gente tolera certas coisas que o governo faz que a gente jamais toleraria em qualquer outra instituição, que inclusive não faz o menor sentido, e é o problema, e é o que eu tento alertar aqui nesse canal. Mas não tem sentido isso, é um poder enorme, e
ele fala desse poder enorme pra falar e ele começa esse capítulo com uma citação do Lord Acton. Eu falo, o individualista, o liberal, o libertário até, ele não cita o libertário, mas enfim. Esse termo não tinha sido criado a essa altura, eu acho. Ele fala, a gente vê o poder como uma coisa má, uma coisa ruim. Não, vou ter o poder de decidir sobre a vida de todas as pessoas. Não, isso é uma coisa maligna. Ninguém deveria ter esse poder. A gente deveria evitar esse poder. A parte do nosso ordenamento social, assim, não indo pra uma coisa muito profunda, mas assim, se a gente fosse só começar a esboçar, assim, o que a gente gostaria como individualistas e como liberais, é que ninguém, assim, tivesse realmente poder sobre a vida dos outros. Isso seria indesejável. Não é alguma coisa... Antes mesmo da gente entrar em ética, não tô querendo aqui fazer uma lei super profunda, mas tô dizendo assim, se a gente não tivesse nenhuma noção, mas tivesse a noção individualista de, eu quero cuidar da minha vida, você cuida da sua, de olhar e falar, não, mas alguém que pode mandar na vida de todo mundo e matar e roubar, etc. É muito legal, né? Do outro lado, o totalitário quer e precisa disso. Ele ama isso. É o objetivo, é a ferramenta dele. E o que ele fala é que isso é a substituição do poder econômico pelo político. Esse poder político de controle, de mando, de, vamos falar o termo correto, de posse, de propriedade das outras pessoas, tem que se sobrepor então ao poder econômico. Essa que é a ideia totalitária. Não dá pra fugir disso. E ele separa os dois, poder econômico com o poder político, dizendo, olha, embora possa constituir um instrumento de coerção, eu não acho, mas enfim, ele tá aceitando assim o argumento. O Hayek não era assim um fantástico eticista ou moralista, enfim. Tá errado ele dizer que o poder econômico pode se tornar um instrumento de coerção. Ele pode se tornar um instrumento assim de, você não vai ter o que você quer, mas você não tá sendo coagido. Mas aceitando isso. O chamado poder econômico nunca se torna, na mão de particulares, um poder exclusivo ou completo. Jamais se converte em poder sobre todos os aspectos da vida de outrem. No entanto, centralizado como instrumento de poder político, cria um grau de dependência que mal se distingue da escravidão. Anarco-Hayek falando um pouquinho assim. Mal se distingue da escravidão. E aí então vamos falar de ética e moral. Vamos falar da cara das morais aqui, ok? Ele é meio... Uma coisa que o Hayek tem meio ruim é que ele é meio ruim de sinalizar do que ele tá falando. Assim, ele só vira de esquina e você demora uns 4, 5 parágrafos. Não, não, agora tá falando desse assunto, então eu aviso vocês disso. Ele falou, olha, trapacear, roubar, torturar ou trair segredos é considerado mal num sistema individualista, liberal. Ele tá falando de um princípio de não agressão. Ele não fala disso, mas não fala disso explicitamente, mas ele tá falando, olha, numa sociedade individualista, liberal, numa sociedade com respeito a direitos humanos, numa soberania das leis, ele quer invocar um Estado de Direito, mas aí a gente já sabe que é baboseira. Trapacear, roubar, torturar, trair segredos é considerado mal. A gente vê isso como objetivamente imoral. A gente fala, não, isso tá errado. Não é. E ele tá fazendo agora o contraponto entre o sistema individualista e o sistema coletivista. Fala, na ética individualista, o princípio de que o fim justifica os meios é considerada negação de toda a moral. Na ética coletivista, o princípio de que o fim justifica os meios torna-se a regra suprema. Não há literalmente nada que o coletivista coerente não deve estar pronto a fazer, desde que contribua para o bem da comunidade, porque o bem da comunidade é para ele o único critério que justifica a ação. A razão de Estado, entre aspas aí mesmo, de fato aqui, em que a ética coletivista encontrou a sua formulação mais explícita, não conhece outros limites que não os da conveniência. E daí alguém falou, não, mas é que moralmente o comunismo diz que eles falam, não, mas é que eles estão fazendo uma coisa moral, porque quando você fuzila o burguês, na verdade tem uma moralidade... Não, olha, se você tem valores morais dentro de um sistema ético tem que ser universal e válido para todos os seres humanos. Um sistema ético universal válido para todos os seres humanos não pode permitir agressão por definição. Ok? Esse é o ponto inteiro dos libertários. Qualquer sistema ético válido, que vai ser válido para todos os tempos, para todos os humanos, para todos os lugares, não pode permitir, por uma questão de definição, por uma questão de lógica, para evitar contradições, a agressão de outros humanos. Que viola humano. Se um humano pode agredir outro, então isso não é um sistema de ética de humanos, é um sistema de ética de alguns indivíduos. Mas eles são humanos, então não é um sistema de ética humana.
Então, dentro de um sistema de ética daquilo que você não pode fazer, aquilo que você vai fazer, os seus valores morais, não pode ser agressão, é contraditório. É o ponto libertário inteiro. Então, não, é porque é moral. Não, não é, vai embora, acabou. Esse é o argumento inteiro. Daí eles fazem aquela convolução gigantesca de livros desse tamanho pra tentar dizer que, não, assim, dependendo, quando o cara é burguês, você pode fuzilar, que não tem problema, viu? E ele tá falando isso no sentido de, ok, qual que vai ser a ética, então, das pessoas que vão ser coletivistas? Ele tá fazendo uma comparação. A ética individualista é um princípio de não agressão. Ele não fala isso explicitamente, talvez porque o Rothbard não tinha escrito o Ética da Liberdade ainda, mas enfim, desculpa, sinto muito. Mas eu falo, bem, então qual vai ser a ética do coletivista? Vai ter que ser uma ética, não vai ser uma ética, vai ser a moralidade, vai ser apenas o princípio da conveniência, da verdade de Estado, da razão do Estado. A gente quer fazer isso, então a gente quer fazer isso. Aí a moral, dane-se. Você vai ter que eventualmente falar que isso não realmente importa. E eu falo, então quais são as virtudes que vão ser valorizadas num sistema coletivista? Ele fala, bom, ele usa o exemplo do prussiano típico. Se você quer entender a estrutura institucional do Estado moderno, não do brasileiro, mas praticamente do mundo inteiro, estuda a história da Prússia. Você vai entender um monte de coisa, ok? Você vai ver, era uma organização totalitária e hoje a gente, com âmbitos totalitários, com ideias totalitárias coletivistas, e hoje a gente copia todas as instituições deles para fins individualistas falsamente, não funciona. E isso termina em regimes totalitários. Nossa, por que será? Olha só, uau! Que fenômeno! Enfim, isso me irrita tanto. Um dia eu talvez escreva um livro sobre isso, mas enfim, depois do vídeo 29. Ele usa o exemplo do prussiano típico. Ele fala, são laboriosos e disciplinados, detalhistas e energéticos, a ponto de se mostrarem insensíveis, consciosos e coerentes em qualquer tarefa a qual se dedicam, que possuem um acentuado senso de ordem e progresso, ordem do Estado que bota de cima para baixo pra você obedecer e calar sua boca, entendeu? Por que ordem e progresso é uma frase totalitária? Deve a estrita obediência à autoridade, e que muitas vezes dão provas de grande capacidade para o sacrifício pessoal e de admirável coragem diante do perigo físico. Essas virtudes fazem do alemão um instrumento eficiente na execução de uma tarefa prescrita, e todas elas foram cuidadosamente ensinadas no velho Estado prussiano e no novo Reich, também sobre o domínio prussiano, dentro do sistema de educação prussiano criado a partir de 1806, na percepção de que para que a Prússia triunfasse, o indivíduo teria que ser destruído, a ideia de racionalidade e raciocínio crítico destruída, a ideia de raciocínio coletivo incutida, e a submissão então da população a autoridades deveria ser uma coisa obrigatória. Por isso eles criaram um sistema de educação gratuito, obrigatório, para militarizar toda a sociedade. Esse é o objetivo da Prússia. Essa é a origem do nosso sistema de educação moderno, caso você não saiba. E não por nenhuma coincidência, é o motivo porque todas as filosofias totalitárias saíram da Alemanha. Não é coincidência aqui. Só falando disso. Ele fala, o que se supõe faltar ao alemão típico são as virtudes individualistas, da tolerância e do respeito pelos demais indivíduos e suas opiniões, o pensamento independente e aquela integridade de caráter que fazem o indivíduo defender suas convicções perante um superior. Não se submeter, mas sim defender as suas convicções perante um superior. Qualidades que os próprios alemães, em geral cônscios de não possuírem, chamam de Zivilcourage, eu espero ter pronunciado isso certo. A consideração pelos fracos e doentes, e o saudável desprezo e antipatia pelo poder, que somente uma longa tradição de liberdade pessoal pode criar. Parece faltar-lhes ainda quase todas essas pequenas, porém importantes qualidades que facilitam as relações entre os homens numa sociedade livre. A bondade e o senso de humor, a modéstia pessoal, o respeito pela privacidade e a fé nas boas intenções de seus semelhantes. Precisa continuar, quase? Tão legal isso. Ele fala, inclusive, pulando um pouquinho, até bem pouco, pelo menos, nas regiões da Alemanha que mais longamente estiveram expostas às forças civilizadoras do comércio, eu adoro esse termo, forças civilizadoras do comércio, até bem pouco nessas regiões, as antigas cidades comerciais do sul e do oeste e as cidades hanseáticas do norte, os conceitos éticos em geral tinham muito mais afinidade com o dos povos ocidentais do que com aqueles que hoje prevalecem na Alemanha. Quer dizer, onde você tinha comércio e interação com outras nações, as forças civilizatórias do comércio, a ética era muito mais individualista, respeitar o outro, ouvir, conversar,
Por isso que eu falo que comércio é a antítese da guerra. Onde você tem comércio, livre comércio, é mais difícil você ter guerra. Que é um conceito simples, relativamente. Talvez não tanto, mas enfim. Onde você tinha isso, você tinha uma ética mais individualista. Mas lá nos interiorzão, especialmente onde ela conseguiu doutrinar fortemente, como eu já disse, através de um programa governamental desenhado para esses propósitos, ferrou a coisa. Inclusive, vamos lá, a intensidade das emoções, eu quero dizer assim, não é que as massas que defendem o regime totalitário não têm moralidade, não é que elas são imorais. Eu falo, não, inclusive, o fervor dessas emoções morais, ele fala emoções morais, em que repousa um movimento como nacional-socialista ou comunista, talvez só possa ser comparado aos grandes movimentos religiosos da história. Uma vez admitido que o indivíduo é simplesmente instrumento para servir aos fins da entidade superior, que se chama sociedade ou nação, manifesta-se necessariamente a maior parte dessas características dos regimes totalitários que nos enchem de horror. Da perspectiva coletivista, a intolerância e a brutal supressão da dissidência, o completo desrespeito pela vida e pela felicidade do indivíduo são consequências essenciais e inevitáveis dessa premissa básica. Você vai ter uma ética totalitária, você vai ter um desprezo pela felicidade alheia. Não tem como... Não, porque o socialismo vai ser o sistema onde todos vão ser felizes. E todos vão ser livres para viver a sua vida. Exceto quem não gosta. Aí vai ser acorrentado para trabalhar. Isso não é bala, mas nós somos morais. Tá vendo como é inconciliável? Tá vendo essa história de... socialismo e felicidade. Vá. Enfim, é inocência. É inocência, ok? Sejamos sinceros. A maior parte das pessoas que falam isso é inocência, por isso que esse livro é tão importante. Mas, inclusive falando disso, o coletivista precisa aceitar esse fato. E ao mesmo tempo afirmar que o seu sistema é superior àqueles em que se permite que interesses individuais egoístas criem embaraços à plena realização das metas visadas pela comunidade. Quando os filósofos alemães repetidas vezes caracterizaram como imoral em si mesma a busca da felicidade pessoal e apenas digno de louvor o cumprimento do dever imposto, estão usando de completa sinceridade, por mais incompreensível que isso pareça. Quer dizer, quando a galera defende isso, que você tem que servir ao dever, a ordem, a submissão, a participação de uma coisa maior, as coisas de você cuidar da sua vida é besteira, é idiota, é você ficar aí. E você vê essa ideia em específico, você vê em muitos conservadores. Dos de pior qualidade, porque você tem um espectro muito... A margem de erro de libertários é muito... fecha, a de conservadores amplia-se muito. Muitos conservadores defendem, que eu diria inclusive que não são conservadores, mas enfim, defendem essa ideia de que não, você querer cuidar da sua vida, ser feliz, cuidar do seu canto, isso não é legal, isso é burro. Você tem que, assim, a vida, a manifestação é a submissão à autoridade, isso aí, é participar de um coletivo maior, é seguir a meta daquilo que a sua nação está querendo. Isso aí não é só uma ideia alemã, não, mas você tinha também a ideia de destino manifesto que predominava nos Estados Unidos, ok? Então, cuidado com isso. Mas enfim, ele está falando de moral mesmo. Tá? Esses são os valores que ele está querendo dizer que vão sair. Mas quando a sociedade é dominada para alguns fins específicos, planejamento central, é inevitável que, vez por outra, a crueldade se torne um dever. Que ações que nos revoltam, tais como o fuzilamento de reféns ou extermínio de velhos e doentes, sejam tratadas como meras questões de conveniência. Quer dizer, quando você quer cumprir um objetivo nacional ou levar a sociedade para uma direção natural que está sendo impedida por forças inimigas, eventualmente você vai ter que fazer umas crueldades, cara. E você vai ter que olhar para elas e falar, bom, mais um dia no trabalho, certo? Ou você vai ter que parar de pensar no certo e errado. Você fala, bom, é o politicamente correto. Eventualmente você vai ter que entrar nessa história. E aqui ele quer falar, daí ele vai um pouco falar do cara que vai executar isso, não do líder, mas do cara que vai ser o operador, certo? Porque se você só tivesse o líder e ninguém embaixo, dane-se, certo? Tem vários aí que querem ser líderes de nações totalitárias, felizmente eles não têm um exército embaixo deles, mas enfim. Para ser um auxiliar útil na administração de um Estado totalitário, não basta que um indivíduo esteja pronto para aceitar justificações capciosas de atos abomináveis. Ele deve estar preparado para violar efetivamente qualquer regra moral de que tenha conhecimento. Ou seja, ele não vai ouvir assim uma explicação e falar, tá bom, eu vou seguir. Não, ele tem que estar pronto para de fato jogar qualquer noção de certo ou errado pela janela. Isso é o que vai ser requerido. E como eu falei, isso ocorre não só em regimes comunistas ou fascistas, totalitários diferentes,
mas ocorre em muito menor grau e com todas as suas devidas vênias e proporções hoje. O coletor de impostos rarissimamente para pensar se aquilo é certo. O professor que tem que ensinar uma certa coisa que o governo mandou que ele ensinasse, raramente para pensar, mas o que me autorizou a falar isso para essas crianças que são minha audiência cativa? Raramente ocorre, ok? Eu não tô dizendo que eles jogam pela janela qualquer moral, eles raramente, como eu falei lá no começo do vídeo, raramente ocorre para eles que existe um conflito, raramente eles percebem esse momento. Mas é o que o Estado vai exigir de qualquer um que está dentro dele, que quer ajudá-lo. Não sei como eu defendo que os libertários têm que entrar lá para estragar tudo. Mas qualquer um que está dentro do Estado para trabalhar dele vai ter que ou não pensar no assunto, e de fato na maior parte do tempo eles não pensam, e também você não pode culpar alguém por não ter um pensamento, você não pode culpar alguém por sacar alguma coisa. Cabe a nós que sabemos isso de ética e moral levar eles isso a eles e fazer perguntas sinceras e calmas e com paciência, de confrontar eles porque eles estão fazendo alguma coisa errada que eles nem sequer imaginam, e parar pra pensar assim, mas pera. Quem te autorizou a isso? Quem permite? Você acha isso certo? E a questão é que em muitos casos você vai ouvir uma resposta utilitarista. Vai ouvir uma resposta assim de mas é que tem que ser feito, né? É que senão quem que vai fazer? Não é essa a pergunta. E daí você começa a ter os pequenos sementes dessa ideia totalitária. O Hayek não fala disso, mas eu estou inserindo isso aqui. Como eu falei no meu vídeo sobre a imigração, enquanto você defender essa ideia de que não, mas tem que ter certos oficiais governamentais, que eles vão ter que forçar coisas nas pessoas, gostem elas ou não, e isso aí eu sei que não é muito certo, mas senão o governo vai ter que fazer, porque você está admitindo dentro do seu raciocínio que utilidade, consequência e conveniência superam ética. E uma vez que você está admitindo o seu argumento dentro disso e fala, não, mas é que a gente vai tentar manter um estado mínimo, você já concedeu o argumento fundamental para os totalitários. Você já está em concordância com eles de fundamento teórico, de fundamento ético ou antiético. Você já, como eles, jogou, não, é conveniência supera a ética. Agora você vai debater utilidade. O que é útil ou não que o governo faça. Boa sorte com esse debate. Que o falacioso mor vença, e ele vai vencer. E aí você vai acabar no discurso aí dos cara que falou que o governo tem que fazer assim, tem que ser um governo mínimo, só assim, indústria, saúde, educação, segurança, previdência e vídeos no YouTube. Só isso. Fora isso, pode privatizar tudo. Você vai ter que debater com esse cara. Você não vai poder falar, não, você não tem autoridade para fazer isso, porque ele vai falar, não, você também tá dizendo aí que tem que ter imposto para fazer a estrada. Você também tá falando que utilidade supera a ética. E aí? Vai lá, faça esse debate. Boa sorte. Enfim, sobre os oficiais. Ele fala, não devem possuir ideais próprios, não podem ter raciocínio crítico, que desejem realizar nenhuma ideia sobre o que é justo ou injusto que possa criar obstáculos às intenções do líder. A única satisfação é a ambição do poder em si mesmo. O que era chamado... Agora eu vou cometer um puta pecado. Eu não lembro se era o Aquinas ou o Agostinho que falavam isso. Mas era da libido dominandis. A luxúria pelo poder. A única satisfação é a ambição do poder em si mesmo. O prazer de ser obedecido e de fazer parte de uma máquina perfeita, imensamente poderosa, da qual tudo deve ceder. De ser um mandador, de ser o cara que chega lá, o cara que mija em todo mundo. É libido dominandis. Eu adoro esse termo dele. O Andrew Napolitano fala disso também bastante. Eu adoro esse termo. Será preciso desempenhar tarefas de inegável crueldade, mas que não podem deixar de ser executadas. Se o planejamento central exigir, como na Venezuela, que agora, talvez enquanto eu estou gravando esses vídeos, está tendo protestos gigantescos lá porque não tem comida. Se o regime exigir que você da polícia vai lá e dê tiro no manifestante para manter... O soldado vai ter que dar tiro no manifestante porque o manifestante está reclamando que não tem comida. Ele vai ter que fazer isso. Vão ficar no núcleo do poder, e a Venezuela hoje é um exemplo claro disso, aqueles que falam, não, tem que dar tiro nos caras mesmo. Acabou. Eles querem que o Maduro saia porque ele é um ditador. Mete bomba mesmo, acabou. São esses que vão ascender e ficar no poder de um regime totalitário, porque eles estão dispostos a fazer qualquer tipo de crueldade, ou de não realmente pensar sobre isso e só cumprir ordens, porque eles estão mandando, porque, que legal, olha só aqui, eu sou foda. Ou apenas porque, olha,
eles não têm comida e eu também não. E se eu não jogar bomba, eu também não vou ter comida, então nós estamos ferrados. Quer dizer, vai ter que ser ou os mais cagões ou os mais destruídos da cabeça. E para encerrar, numa sociedade totalitária são numerosas as posições em que é necessário praticar a crueldade e a intimidação, a duplicidade e a espionagem. Inclusive a gente podia expandir isso. Conforme a sociedade se torna mais totalitária, conforme o governo se torna mais absoluto, mais posições vão exigir a crueldade, a intimidação, a duplicidade e a espionagem. Nem a Gestapo, nem a administração de um campo de concentração, nem o Ministério da Propaganda, nem a SLSS são lugares favoráveis à prática de sentimentos humanitários. E, no entanto, é exercendo esses cargos que se chega às posições supremas no Estado totalitário. E eis porque os piores chegarão ao poder. É corretíssima a conclusão do ilustre economista americano que, após enumerar os deveres das autoridades no Estado coletivista, afirmou, eles seriam obrigados a fazer essas coisas quisessem ou não. E é tão reduzida a probabilidade de o poder ser exercido por homens que detestam sua posse e exercício, quanto a de alguém extremamente bom e sensível vir a ser feitor de escravos. Só vão ser os piores que vão chegar no poder. O problema da seleção dos líderes está intimamente ligado ao amplo problema de selecioná-los segundo as opiniões que essas pessoas exibem. Ou melhor, de acordo com a presteza com que se adaptam a um corpo de doutrinas em constante transformação. Isto nos conduz a um dos mais característicos aspectos morais do totalitarismo, ou imorais. Sua relação com as virtudes, que se inclui na denominação geral da veracidade, e seus efeitos sobre estas, que é o próximo capítulo. Ou seja, o cara, para estar dentro do totalitarianismo, vai ter que começar a distorcer o que é verdade. Tanto que o próximo capítulo se chama O Fim da Verdade. Vai ter que falar, não tem mais essa história de certo e errado, que chega. Isso que vai ser o necessário. Quanto mais você puxa... Ele está falando de um planejamento totalitário. Agora a gente pode expandir isso. Quanto mais planejada vai ser a sociedade, mais morais você vai ter que jogar pela janela. Então quando você vai defender Estado, olha a direção que você está indo. Tchau, tchau.